Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo de terça-feira. Hoje a gente vai conversar sobre o diálogo consciente como expressão do nosso poder pessoal no contexto dos nossos relacionamentos. Isso vale para todos os relacionamentos, mas em especial quando a gente menciona poder pessoal, a gente tem uma ligação imediata com os nossos relacionamentos afetivos. O conceito de poder pessoal, ele varia muito na impressão, no pensamento de cada um. Mas a gente poderia resumir como a minha capacidade de atrair aquilo que eu sonho para mim, bem como de realizar os meus anseios, meus projetos de vida, meu propósito de vida. Mas quando a gente fala de relacionamentos, isso traz para esse conceito uma outra visão mais ampla e mais profunda, que é: o meu poder pessoal não se manifesta só na minha capacidade de atrair, mas especialmente na minha capacidade de manter os meus relacionamentos, assim como a minha capacidade de manter as minhas conquistas. Além dos relacionamentos, eu conquisto coisas, eu conquisto aquilo que os meus projetos têm como objetivo, não é? E para relacionamentos, que é esse contexto em que nós temos como grandes desafios diários a conquistar, porque eu digo que relacionar-se talvez seja a maior batalha em que a gente se exercita e que a gente é jogado todos os dias, seja relacionamento esse que a gente vai priorizar aqui na nossa conversa, que é o relacionamento amoroso, mas também os relacionamentos com filhos, relacionamento entre irmãos. Todos aqui sabem que a gente costuma dizer, e de fato experimentamos isso, que a família, os nossos irmãos, são os maiores desafios de relacionamento da nossa vida, não é? Parece que o universo manda para nós os irmãos que são os maiores opostos, né? Pessoas com visões completamente distintas das nossas e que não estão na nossa vida por acaso. Foram colocadas ali para que nós exercitássemos o nosso olhar, a nossa paciência, o nosso crescimento espiritual, a nossa capacidade de conviver com o diferente, a nossa tolerância, enfim, todos esses valores essenciais à vida. Mas voltando para essa expressão muito relevante de poder pessoal, que sim, apesar de, na nossa cultura dos últimos tempos, poder pessoal no relacionamento conectar as pessoas muito rapidamente com forma física, a elegância, a beleza, essa capacidade de atrair pelo olhar, pela primeira imagem, a sedução. Isso é uma parte muito pequena, é um reducionismo muito grande a todo esse universo que é ser alguém interessante e atraente na vida. Então, quando a gente fala de poder pessoal no relacionamento, existe o aspecto da integridade do meu corpo físico que se transmite para o olhar do outro através de beleza, uma energia vívida, atraente, de luz, de interesse, mas são nos desafios do cotidiano, esses desafios, batalhas que eu estava dizendo, que a gente exercita o nosso poder de manter aquela pessoa que nós atraímos para nós e com quem nós queremos continuar convivendo. Eu vou trazer para vocês aqui duas visões de duas escolas que fazem parte da minha formação, da minha experiência de vida, que eu venho não só conhecendo, mas experimentando. E eu sinto que com muito sucesso, com resultados muito positivos, tanto no relacionamento afetivo quanto familiar, e são, assim, motivo de muito orgulho poder experimentar isso, perceber que funciona, ver meus relacionamentos prosperando de uma forma muito pacífica. Outro dia a gente comentava aqui em casa a respeito de relacionamento com alguns familiares que estiveram aqui, que tem muitos embates de casais, que convivem com atritos constantes, com discussões, com peso, com cansaço, sabe aquelas, especialmente homens que costumam dizer que casamento é ótimo, mas quando a gente está longe é um descanso, é uma maravilha, né? Eu não tenho essa experiência.
né? E falava assim, eu e meu companheiro, a gente não vive esse peso, essa preferência de estar longe para descansar, né? Porque a gente não briga. A gente tem desafios? Tem, mas quando tem, como se resolve? Então vamos lá, as dicas que eu queria dar para vocês hoje sobre essas duas escolas. Uma dessas escolas é a Escola de Inteligência Emocional BioFlow, que é a linha de renascimento na qual me formei, que tem uma visão para os desafios do relacionamento a partir dos nossos traumas emocionais. Então, o que os traumas nos doam, nos oferecem na vida? Nos oferecem emoções que são difíceis, emoções que cada um de nós tem uma que é mais recorrente. E essas emoções criam em nós um padrão de comportamento. Então, vou dar um exemplo. Se eu, Larissa, tenho como emoção recorrente a tristeza, se as coisas da vida mais pesadas batem em mim, somatizam no meu corpo na forma de tristeza, quando eu tenho um atrito no relacionamento, o sentimento que vem mais rápido e que pesa sobre mim é a tristeza, é o desalento, é aquela vontade de chorar, aquela angústia no peito, o tempo fica cinza, né? Para outras pessoas será o medo de perder, o medo de não ser compreendido, o medo do que vai acontecer. Para outros pode ser a raiva, e é muito comum. Na hora do atrito no relacionamento, o que acontece? A pessoa morre de raiva. E a expressão da raiva vai rapidamente acontecer de que forma? Soltando os cachorros, é assim que a gente fala? Soltando os marimbondos no outro e rebatendo no diálogo o tempo inteiro, um embate em que um fala e o outro solta sua raiva em cima. Seja qual for esse sentimento, o resultado desses embates é sempre negativo. Então, em BioFlow, a gente aprende uma série de técnicas, além de um aprofundamento, um mergulho sobre o nosso comportamento, a gente aprende uma coisa muito preciosa, que é, quando nós estamos diante de um desafio, que é aquele momento em que se faz necessário o diálogo, se nós não estivermos no nosso eixo emocional, nós não teremos um diálogo construtivo, positivo. Então, a gente aprende a reconhecer como essas emoções começam a tomar conta de nós. A gente exercita as nossas formas próprias de lidar com essas emoções, para então nos colocarmos numa situação de proposta de diálogo, para que esse diálogo seja consciente, transformador de forma benéfica, construtivo, que ele aconteça de forma a resolver o desafio e não a colocar mais lenha numa fogueira. Aí vem todo esse trabalho, essa proposta que eu faço aqui constantemente para vocês, que é uma das expressões mais fortes do meu trabalho de mentoria, que é apoiar você a reconhecer a sua emoção limitante, a entender de onde ela vem e a virar a chave para que ela não mais te limite, te domine nos momentos em que você mais precisa ter eixo emocional. Mas existe uma outra escola da qual eu me orgulho muito na minha vida, no meu aprendizado como pessoa, que foi a escola do Tantra Sagrado, que também é uma visão de relacionamento de profunda consciência. Apesar de as pessoas, em geral, não conhecerem de verdade, né, na sua essência, o que é o Tantra Sagrado, e confundirem com uma série de coisas extremamente superficiais. O Tantra Sagrado traz uma visão do relacionamento a partir da tomada de consciência da evolução espiritual da gente como indivíduos. De forma que todo o trabalho com a minha energia sexual tem como propósito me desenvolver como ser em evolução, trazer essa energia para os chakras superiores e despertar a minha amorosidade, a minha competência de comunicação, a minha sensibilidade sutil, a minha espiritualidade. Então, o que o Tantra propõe como comunicação, como diálogo consciente, pressupõe essa presença consciente diante do outro. E aí, como que essas duas escolas conversam muito bem, convergem as suas visões? Porque o diálogo consciente, sob o ponto de vista tântrico, e aí a gente ouve essa expressão, o diálogo tântrico propõe que a gente faça o quê? Imaginem vocês que vocês acabaram de ter um embate, você com sua companheira ou com seu companheiro, um embate, e aí houve uma faísca, o sentimento é de desagrado, de dificuldade, e vocês estão
ofendidos, brigados, sensíveis e estão com um desafio para ser resolvido. Se você sente que você não está bem, ou que você está com raiva, ou que você está com medo, ou você está triste, está confusa, está desequilibrada, e a gente sabe quando está desequilibrada. Esse seria o momento de realizar esse diálogo? Não. Ambas as escolas e o nosso bom senso claramente nos diz, não é hora de conversar, não vai dar coisa boa. Então o que a gente deve fazer? Sair de cena. Em ambos os casos, em qualquer situação, de qualquer ponto de vista de relacionamento consciente, saia de cena significa, dê uma pausa, afaste-se, vá sentir o que está acontecendo com você, vá identificar como o seu corpo está, que emoção te domina naquele momento, entender e apaziguar. Cada um de nós tem uma forma de voltar ao eixo. Tem pessoas que vão querer ficar sozinhas, imóveis, pensando. Tem pessoas que vão querer sair para um exercício físico, soltar adrenalina. Há pessoas que vão querer compartilhar com alguém íntimo o que está acontecendo, para conversando, entender e se acalmar. Cada um à sua maneira precisa se recolher, porque no momento em que eu estou prestes a cuspir marimbondos, ou a chorar ou desesperar, eu não tenho condições de oferecer o meu melhor no diálogo. Eu não tenho condições de alcançar aquilo que o meu poder pessoal inato tem condições de alcançar. Então eu não vou desperdiçar a chance, eu não vou desperdiçar energia. Num segundo momento, eu vou encontrar a oportunidade de voltar para essa pessoa e propor o diálogo. Pode ser que a outra pessoa já esteja pronta também, pode ser que ela não esteja. Pode ser que seja um casal, uma parceria, uma dupla, em que seja mais difícil chegar neste momento de diálogo rapidamente. O Tantra tem uma opção, né, uma sugestão que é linda, e vou dar aqui uma dica muito rápida do que seja, porque a gente aprofunda muito nessas técnicas no trabalho de comunhão íntima, mas eles chamam de Nurturing Meditation, que é a meditação de nutrição, que é feita a dois. Para quê? Para a gente usar esse afeto, a energia física, a energia anímica, a energia dos nossos chakras, para reconectar-se com o nosso parceiro ou parceira e criar o ambiente ideal novamente para que o diálogo floresça, frutifique. E essa nutrição, essa meditação nutritiva, sabe aquela, a gente fala que é a pose de conchinha, quando a gente deita de lado na cama, em que um encosta-se no outro em forma de concha. Tanto pode ser o homem, que normalmente é maior, por trás da mulher, como o contrário também a gente sugere, que haja uma troca. Essa posição de se abraçar deitado e de encostar chakra com chakras e respirar junto, calmamente, desejando para o outro a calma, a serenidade, o meu afeto, o meu carinho, a minha compreensão, a minha vontade de resolver, é de um poder avassalador. Depois que você passa por essa situação, às vezes no dia seguinte, né, se isso aconteceu de noite ao dormir, ao invés de deitar de bunda, você se propõe a fazer algo construtivo, o dia seguinte provavelmente vai ser um dia super apto para você finalmente voltar com aquele assunto. Olha, vamos falar sobre aquele assunto? Que ainda está doendo, que ficou no ar, que não foi resolvido, ele precisa ser alinhavado. A gente não pode deixar os fios soltos no relacionamento. E aí o que vai acontecer? O outro que foi nutrido por mim, ou nutrida por mim, se abriu, porque provoquei essa abertura através do afeto. E aí eu já estou no meu eixo emocional, ou mais próximo disso, a outra pessoa também a partir do meu afeto. E aí a gente tem uma conversa em que dois companheiros, né, companheiras, o par, está disposto, está mais centrado, aberto a resolver o impasse. É simples assim. Mesmo sendo simples, eu ouso dizer que a maioria de vocês não pratica, porque nós somos muito impulsivos. A gente age muito na emoção, tudo no momento, toma lá da cá. Uma pessoa grita, a outra grita por cima. Uma pessoa provoca, não posso ser provocado e ficar sem fazer nada. Desgaste
imenso de energia enquanto nós estamos lidando no relacionamento de forma inconsciente. Então, o convite é esse. São 3 passos muito simples para vocês praticarem, gente, e é transformador. Reconecta o casal, realimenta o relacionamento, nutre não só os dois, mas nutre o ambiente, filhos que estão do lado. Não só afetam, mas trazem mais abertura e mais possibilidade de aprofundar a conexão afetiva com a pessoa. Então, primeiro, se você está com uma emoção negativa, se afaste, dê um tempo, respire, fique em silêncio. Não é momento de rebater, de responder, de contra-atacar. E segundo, nutra a outra pessoa, nutra-se você mesmo, vá cuidar para voltar para o seu eixo emocional. Então você tem a opção de fazer isso só por você e se oferecer mais inteira, mas você tem a opção de fazer por você e pelo outro juntos, se a outra pessoa está aberta a receber a sua nutrição. Eu dei uma sugestão, mas não precisa ser só assim. Essa nutrição pode ser um monte de outras maneiras, um carinho, na forma até de uma oferta de um café da manhã na cama, por exemplo. Em terceiro lugar, então, convide para o diálogo, um diálogo consciente, construtivo, em que ali naquele momento eu sinto conscientemente que eu estou doando o melhor de mim para resolver o desafio. E doando o melhor de mim, eu provoco, eu estimulo o quê? O melhor no outro ou na outra. Para finalizar, eu gostaria muito de indicar para vocês essa pérola, Tantra, The Art of Conscious Loving. Esse livro não tem em português, mas eu acredito que muitos de vocês sejam aptos a ler em inglês. Ele é preciosíssimo. Esse livro eu ganhei do meu mestre Ronald Fuchs. Ele tinha acabado de voltar da primeira formação de Tantra profissional dele no Havaí, com esse casal que é o Charles and Caroline Moore. Não sei como fala, escreve Moore. Então, esse livro chegou novinho em folha e foi como um bálsamo, extremamente transformador. Além de dicas como o diálogo consciente, ele tem aqui informações que são de cair o queixo, especialmente das mulheres, sobre potencial de prazer sexual, vários segredinhos que estão aqui, que a gente pode contar em outro momento, mas que a gente trabalha profundamente na imersão ao vivo das Shaktis. E também no trabalho de comunhão íntima entre casais. Vocês encontram todas essas informações no site Larissa Dolabella. Então pratiquem o diálogo consciente. Além de valer muito a pena, ele é assim transformador e vocês vão ver que é como se tivesse caído um pozinho de pirlim-pim-pim no relacionamento. Uma coisa simples, pouco praticada e que vocês podem trazer para o dia a dia de vocês hoje, no primeiro conflito que aconteceu. E quem se lembrar, tiver à disposição, eu vou adorar receber comentários sobre as experiências de mudança na forma de conversar entre os casais que você está experimentando aí na sua casa. Um grande abraço por acompanhar os nossos bate-papos e até a próxima semana.